pessoal, eu sou a Michele, da Construção de Valor, e hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai contar a história de uma casa. Essa casa que foi premiada entre os 3 melhores projetos residenciais do mundo pelo Prêmio Creators Design na França. O seu lavabo foi considerado um dos lavabos mais bonitos do mundo por uma revista australiana. E quem vai falar um pouquinho dessa casa hoje são eles, os proprietários, Marcelo e Gislene. Eles que são proprietários também das Pedras Mundial, que é um patrocinador do nosso podcast. Olá! Olá, bom dia, Michele. Como estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Então, acho que essa casa repercutiu muito. Essa casa é uma casa muito diferente. E a gente quer saber de onde nasceu a ideia, o projeto, como que foi, de onde nasceu essa casa? Michele, eu vou contar para você aqui como que foi a história dessa casa. A início, a gente tinha um projeto de fazer uma casa para investimento, para vender essa casa. E aí começou todo o trabalho, a escolha do profissional, porque a gente queria uma arquitetura diferente, uma arquitetura bem que conversasse com a natureza, fosse uma coisa bem natural, né? Aí foi eu, a Gislene, minha esposa, né? As filhas. Aí começamos a reunir, ter esse projeto, pensar nesse projeto todo. Fizemos várias reuniões com o arquiteto e a gente queria uma casa, que era uma casa de campo, né? Uma casa para a gente, para as pessoas passar o fim de semana. E escolhemos Rifânia, que fica aqui nas margens do Rio Grande, no interior de São Paulo, né? Dentro de um condomínio, né, de alto padrão. Dentro de um condomínio de alto padrão. E, primeiramente, foi a escolha do terreno. Escolhemos o terreno e tivemos o privilégio de ter um terreno muito bom, que é no final da rua, né? Que deu para fazer um projeto maravilhoso, né? E aí começou toda essa correria, essa conversa com os profissionais, e aí foi, né, Gislene? Conta aí um pouco, então. A gente acabou escolhendo o escritório de arquitetura de Franca, a MF+, Arquitetos, que era um pouco assim, a gente viu que era uma leitura dos projetos dele, que são projetos mais contemporâneos, e onde se usa muito, praticamente só produtos naturais, né? Então é muito marcante o uso de pedras, a gente queria muito isso, eu queria uma casa que fosse toda de pedra, sem ficar aquela coisa pesada, que tivesse uma arquitetura legal, madeira, couro, linho, então assim, eles conseguiram colocar no projeto realmente o que a gente esperava. Então, assim, foi um projeto ousado, muito ousado mesmo, que tem, eu brinco que aqui tem tudo, poucos elementos, mas tudo em muita quantidade, então em grande quantidade, e usado de uma maneira que os materiais se conectam um com o outro, né? Tem aquela conexão, madeira, pedra, plantas, couro, linho, fibras, então assim, foi muito gostoso, né, e virou aquela coisa da energia, conseguiu realmente chegar no que a gente queria, então ficou um projeto bem bacana. E durante essa escolha do arquiteto, do projeto e tudo mais, vocês já vieram com requisito, eu quero uma casa dessa forma, foi uma conversa com o arquiteto, como que foi esse processo de escolha de materiais? Sim, inclusive foi uma coisa assim, o primeiro pedido, né, nosso pro profissional, ele até ficou um pouco surpreso, porque a hora que eu falei, olha, o que eu queria é usar um mármore na casa inteira. E eu falei, olha, a única exigência minha seria isso, usar o mármore, que é um mármore importado do Egito, que a gente vende na Pedras Mundial, né? E é uma pedra, assim, que eu apaixonei desde quando chegou, é uma pedra que eu falo que é a minha queridinha. E eu falei, a única exigência, a hora que eu falei, olha, eu queria que fosse pedra na casa inteira. Aí no momento ele falou, olha, nossa, Gi, é o meu sonho, porque assim, eu coloco praticamente todos os projetos meus são pedras em todos os ambientes, e algumas pessoas têm um pouco de medo de usar, usar pedra no quarto, será que é legal, será que dá certo? E a maioria dos projetos, isso foi uma coisa que ele me contou, que na maioria dos projetos ele coloca, ele especifica, mas às vezes na hora da execução o cliente tem essa dúvida se é legal, se dá certo, se
pode ser usado. E então, assim, ele falou, nossa, é meu sonho. Ele ficou super feliz com a nossa escolha. E em cima disso que foi a nossa escolha, ele criou a casa, né? Então, a casa é toda de pedra natural. E se você for observar, no mundo, a pedra conta a história do mundo, né? Então, se for as obras, grandes obras, os palácios, né? Os castelos na Europa, enfim, no mundo, é tudo de pedra. Então, às vezes as pessoas tem, né, aquele preconceito, vou usar pedra no quarto, vou usar pedra na sala. Não, gente, olha, essa era o nosso sonho, né? E um sonho que foi realizado, foi maravilhoso. E as pessoas às vezes têm aquele medo, mas vou usar pedra, a casa vai ficar fria. Não, a pedra, ela é aconchegante, né? Então, assim, a gente fala, por exemplo, no quarto, colocamos um mármore, que é uma pedra térmica. Então, assim, é muito interessante que não fica frio. E quando você faz a composição com tapetes, a gente coloca ali um tapete fibra natural, que ficou, no nosso caso, né, colocamos de fibra natural. Então, assim, tem um casamento perfeito, fica maravilhoso e fica aconchegante. Foi uma coisa assim que a gente se surpreendeu demais. De hora que ficou pronto, a gente teve esse resultado final. A gente ficou realmente assim apaixonante. E ela mantém a pedra dentro de casa, ela mantém o ambiente, né? Quando tá frio, ela mantém a casa normal, e quando tá muito calor, ela fica assim, extremamente confortável. Então, isso é a coisa principal do piso. E agora eu fiquei bem curiosa. Quais que são os materiais que revestem essa casa? Então, Michele, quando você chega, o impacto da casa é uma casa com uma linha muito reta, não tem não tem aquela coisa assim, nossa, muitos elementos, é única, é uma fachada inteira revestida de madeira, em madeira com maru, que foi uma escolha maravilhosa que a gente fez. E tem um grande pergolado ali na frente, que seria uma sombra para carro, né? Que a gente não tem uma garagem específica, foi pensado num pergolado, onde vai ser usado como garagem. E toda a frente revestida em madeira. E uma única peça maravilhosa, que é vamos falar assim, a obra-prima ali da fachada, que é uma porta toda revestida, uma porta principal toda revestida em mármore. É uma porta foi feita em metal e toda revestida, uma porta de 3 metros, uma pivotante de 3 metros, com um grande, foi feito em mármore, né, um cubo, para que tivesse aquela sensação daquela porta, somente a porta e a madeira. Então, assim, ficou muito impactante. E quando você abre essa porta, você dá uma entrada para um grande um jardim. É um jardim maravilhoso, né? Um jardim interno, que ele é revestido com madeira também no teto, é todo com madeira no teto, e acima da madeira, que são ripinhas de madeira, e acima nós temos um vidro laminado, que entra, não deixa molhar ali, né, todo aquele espaço, e entra muita luminosidade. E fica legal também, porque quando bate sol, fica com aqueles raios, fazendo o formato da madeira. Fica um ambiente assim maravilhoso, muito legal, muito aconchegante. E todas as paredes desse grande jardim são revestidas com o mesmo mármore. Então a gente entra da porta de mármore e de repente tem aquelas passadas todas de mármores e todas as paredes revestidas com mármore, o mesmo do piso, né? Um mármore arenado. Inclusive as portas, né, que vão para as suítes, né? Que a suíte são divididas em 2 blocos, né? São 2 suítes à esquerda e 2 suítes à direita. E quando você entra, esse hall de entrada, ele é revestido em mármore. Inclusive as portas também. Então, quando você entra nesse jardim, você não vê entrada para quarto, porta, nada. Então, tem todo esse revestimento. Quem entra na casa acha que a casa não tem quarto. Uhum. Porque você não tem aquela coisa, são blocos separados, né? Então, de um lado, são 2 quartos de um lado e 2 quartos do outro. Então, quando você passa nesse grande jardim, as portas são camufladas, a gente fala. Então, você não consegue ter a surpresa ali dos quartos. E você já vai diretamente para uma... E a abertura das portas, nas portas tem uma cava na pedra, no mármore. Aí tem uma cava que
ela passa assim despercebido, você não É percebe. bem discreto, Eu né? Foi acredito feito de que uma maneira essa- elegante. Aham. Eu acredito que a sensação é como se você estivesse entrando numa galeria de arte, né? Justamente. E como o elemento é muito forte, né? A pedra ali é clarinha, num tom bem, um tom de begezinho, bem clarinho, traz muito aconchego, né? Então, assim, quando você entra, e aí quando você abre as portas desse grande jardim, você se depara com um hall, que a gente brinca que é o túnel da casa, né? Você entra num túnel todo de madeira, que é um túnel revestido teto, paredes, e o piso continua sendo mármore, mas o teto, a parede são todos revestidos de lâminas de madeira. Frejó, né? A gente escolheu uma madeira para as lâminas de frejó que está bem próximo do cumaru, que é a madeira que a gente usou em todo o restante da casa. E ficou um resultado maravilhoso, né? Então você entra nesse túnel, quando você fecha todas as portas, do lado externo toda revestida de mármore, do lado de dentro toda revestida de madeira. Então você entra nesse cubo, que é o cubo dos corredores, e quando você entra pro quarto, quando você entra pra suíte master, você entra a suíte master toda também seguindo a mesma leitura. Os guarda-roupas revestidos de linho, que também foi uma escolha de tecido natural, a cabeceira da cama também revestida em linho, e o restante do quarto revestida em lâmina também da Frejó, a mesma lâmina Frejó, os móveis ali feitos em lâmina Frejó. Então ficou bem bacana essa mistura do linho, essa composição do linho com a madeira. E os banheiros são revestidos em ardósia preta. Ardósia negra, né? Negra, ardósia negra escovada, e que faz todo o revestimento do banheiro, né? E quando você entra nas suítes, as janelas são tudo portas. Quando você abre, você dá de frente com o jardim também, todas as suítes. Inclusive, as louças foram escolhidas todas no tom preto também, tanto os vasos, as torneiras, todas são pretas. Então, quando você entra, você não vê nada sobressaindo demais. Tudo conversa. Tudo conversa, tudo. Eu falo que foi assim, um casamento perfeito, né? Você entra, tudo te seduz, não tem nada aquela coisa assim, uau, que aquela coisa chama muita atenção. Foi assim, tudo muito junto ali, tudo muito bem pensado. E assim, na Suite Master, não deixando de falar, assim, que eu acho que é a parte principal da suíte, que é a grande queridinha, que todo mundo que chega, a hora que entra na suíte, uau! Nós temos no meio da suíte, dentro do quarto mesmo, uma banheira toda esculpida em pedra de sabão. Nossa. É uma peça feita à mão, é uma peça que demora 1 mês para ser executada, esculpida, né? É feito por um artesão que ele vai fazendo aquilo manual durante mais ou menos, em média de 1 mês, ele gasta só fazendo aquilo. Então, assim, é uma peça que pra gente é uma obra de arte que a gente tem. Então, ela fica dentro do quarto, é uma coisa bem bacana, porque você fala, nossa, no meio, do lado de uma cama, uma banheira, né, uma área molhada. Só que como o piso é todo pedra, então assim, mesmo que a banheira ali vaze um pouco de água, derrame um pouco de água, você não tem aquele risco de escorregar, de machucar, porque a pedra ela absorve essa água de maneira... E quando você abre a porta do quarto, você está numa banheira parecendo um lindo jardim do lado de fora. Porque de todo lado de fora do corredor, que seriam os corredores que você tem acesso ao jardim, eles são todos revestidos também em pedras, que é um outro diferencial. Todos os muros são revestidos de uma pedra que chama granito rústico, que é uma pedra num tom também meio terroso, meio begezinho, que casa muito bem com o projeto. Então todos os muros são revestidos com essa pedra. E essa pedra, em conjunto com o jardim, ela forma como se estivesse no meio da natureza mesmo, né? Então isso traz como se estivesse no meio de uma fazenda, de uma mata, ficou muito legal. Acredito que dê muita sensação de você acordar, levantar da cama, você abre, você se depara com a natureza, você se depara com a pedra, você se depara com esses elementos naturais. Muito fortes, né? Isso, traz inclusive um aconchego. Inclusive esse jardim é um destaque da casa. Esse jardim foi premiado como um dos melhores projetos de paisagismo de 2021 pela revista ArcDaily. E como que foi a escolha de quais plantas, de qual paisagista que iria fazer esse projeto? Como que foi? Então, Michele, nós escolhemos o paisagista Daniel Limba, né?
Que é também de Franca. Que é de Franca. E nós sempre admiramos os jardins dele, né? E esse jardim compôs esse projeto, né? E o Daniel, ele veio aqui com o maior carinho da escolha das plantas. Inclusive, ele, quando ele selecionou as plantas, chamou a gente. Então, assim, nós acompanhamos todo... E juntamente com o arquiteto, juntamente né? Com o arquiteto. Foi uma escolha com o arquiteto, com a gente, e ele isso foi selecionado mesmo a dedo. Ele escolheu as plantas, assim, de uma maneira que compôs, que virou, a intenção era virar uma floresta, né? Que você passasse no corredor, nesses corredores, e sentisse as plantas encostando em você, como se você estivesse andando numa mata. Né? Então foi bem bacana, eu acho que legal. conseguiu expressar bem isso. Tudo isso no projeto. Foi maravilhoso. E a gente brinca que às vezes o dia chuvoso, a planta tá molhada, e aí você passa, você encosta na planta e você fala, nossa, parece que você tá andando no meio da mata. Porque quando você anda numa mata molhada, você encosta, aquela folha te molha, é a mesma sensação, é muito bacana, foi muito gostoso isso. E trazer isso para uma casa de veraneio, acho que não tem combinação melhor. Não tem. E quando o legal é que quando você abre as portas dos quartos, dos cômodos, qualquer lugar da casa que você está, quando você abre as portas, você se depara com esse jardim maravilhoso. Cada lugar com uma planta diferente, uma planta uma planta exótica. Então, assim, foi a sensação de se levantar, abrir e já dar direto com isso, né? Com esse jardim maravilhoso. E legal que esse jardim, ele é ao redor de todos os quartos. E como são os outros quartos? Então, agora voltando ali para quando a gente volta da Suite Master, que a gente entra nesse túnel todo de madeira, e interessante falar desse túnel que ele tem um teto rebaixado. Então, quando você entra, parece que você está realmente num túnel, tem quando tem esse teto rebaixado todo revestido de lâmina, inclusive lâmina natural, né, de madeira natural mesmo, e você volta para esse túnel, que você abre a porta do outro quarto, você se depara também com uma outra, é uma surpresa ali, né, sai daquele cubo de madeira e entra num quarto que é todo em pedra, em couro, em linho, que inclusive o quarto é meio que uma leitura, né? Todos os quartos são mais ou menos na mesma leitura, mesma linguagem, que é a cabeceira de linho, as portas dos guarda-roupas em linho também, né? O piso todo em mármore, o banheiro segue a mesma leitura, que não tem porta, você não tem aquela porta para ir do banheiro, do quarto para o banheiro. Então é tudo interligado, o banheiro é aberto, e somente tem um vidro separando ali a parte do banho, então a parte molhada ali. Então você fechou, a porta do banheiro é um vidro transparente. Então você tem essa coisa já está integrado, o banheiro está integrado com o quarto, né? E as janelas são aquelas janelas em cima, né, nos banheiros, aquela janela embutida, né? Você não vê janela no banheiro, né? Então dá aquela sensação de claraboia, né? Aí dá aquela sensação de liberdade. Então você está no quarto, você está no banheiro, então se sente muita vontade. E é bem interessante quando você está tomando banho, que você olha para cima, né? Você tem um vidro ali. Quando está à noite, o céu está bem estrelado, você consegue ver as estrelas no céu. Então, assim, é bem bacana. Você olha, você está ali tomando banho, você olha, ou está chovendo, você consegue. A chuva, você toma um banho com a chuva caindo em cima daquele vidro. É bem gostoso. Eu falo que aqui você tem sensações. Cada hora é uma sensação diferente, né? Você tá tomando banho com calor, sol, você consegue ver os raios solares ali. Então são sensações, a gente tem sensações de toda hora diferentes, cada hora é um tipo de surpresa que a gente tem, né? E aí você saindo, você saindo desse quarto, uma coisa bem bacana de falar também desse quarto, ele foi feito pensando em acessibilidade. Tá? A gente acabou pensando muito na questão da cadeira de roda, então ele ficou um quarto um pouco maior, com os corredores ali para poder acessar, né? Inclusive, nós pensamos isso porque era uma casa de
investimento, a gente estava fazendo para vender, então essa casa era necessário ter todos esses requisitos, né? Porque você não sabia quem que era o cliente que E eu tenho pensado. E eu tenho na minha família, por exemplo, a minha mãe é cadeirante, então tudo que eu faço, eu penso nela como assim, para dar um conforto para ela poder vir, tanto que a gente acabou ficando com a casa, se apaixonando com a casa, e ela veio e foi assim, foi muito feliz, eu fiquei muito feliz de ver que ela conseguiu movimentar todo dentro do quarto, que foi um quarto preparado para uma cadeirante, né? Dentro do banheiro, ambientes, né? E justamente, a casa foi toda pensada nisso. Então ela conseguiu, a cadeira consegue entrar muito bem dentro do banheiro para tomar banho, a porta do box um pouco maior, a cuba consegue encaixar a cadeira de roda. Então isso aí foi um detalhe que assim, e a gente viu que quando realmente usou, que foi muito legal a gente ter pensado nisso. Então são detalhezinhos que no final no final, assim, às vezes você pensa um pouquinho mais e acaba dando um conforto para essas pessoas que qualquer um está sujeito a precisar, né, de uma cadeira de rodas. Então, foi bem bacana. E é muito legal você poder transmitir essas sensações que vocês sentem para uma pessoa que é cadeirante, que muitas das vezes não consegue ter as mesmas experiências, as mesmas sensações. Eu acho que essa casa proporciona isso para todo mundo. Justamente, tem uma facilidade de locomoção, tem o conforto para que a pessoa chegue e sinta a vontade, porque às vezes as pessoas, os cadeirantes, eles acabam não saindo tanto de casa porque encontram muitas dificuldades, não são né? Todos lugares que estão preparados para recebê-los, né? E voltando ali, então, vocês falaram sobre os 2 quartos. Voltando ali para o túnel principal, o que a gente encontra quando abre a outra porta? E do outro lado a gente tem também, quando você abre, é a mesma leitura de um lado é o outro, repete, né, ali todo o projeto de uma maneira igual ali, a gente abre, tem o túnel rebaixado, todo de madeira, você abre, tem um quarto à direita e um quarto à esquerda, suítes, né, todos são suítes, então você abre, aquele quarto conjugado com banheiro, sem porta, a mesma leitura, você abre as portas ali, dá para o jardim do outro lado, né, a parede de pedra, o muro de pedra do outro lado, porque a mesma coisa que é de um lado é de outro, então você entra de um lado da casa, você sai do outro, com a mesma leitura ali, né? Inclusive, quando as pessoas chegam, elas não precisam entrar na porta principal. Ela pode entrar pelo corredor e ela dá acesso às suítes, que são todas portas. Então, não tem necessidade. Às vezes as pessoas chegam mais tarde, vai pra balada, quando chega, a gente pensou até nisso, né? Que às vezes são adolescentes, quer chegar, não quer fazer barulho, entra pela lateral, já entra dentro do quarto. Entra dentro do quarto. Então tem várias coisas que foram pensadas ali. Legal. E esse corredor do meio, ele também dá acesso à área de lazer, né? Sim. Inclusive, o arquiteto fala muito que essa casa, basicamente, metade dela é a área de lazer e metade são a parte íntima, que são os quartos. São 2 blocos, né? O bloco dos quartos ali. E aí, quando você volta para esse jardim principal, você se depara com uma parede de madeira cumaru, são ripadinhos de cumaru, e toda a extensão, você olha aquela extensão com aquele quadro maravilhoso, que esse quadro tem até uma história, né? O quadro estava no projeto e a gente não conseguia achar o quadro. Estava difícil, porque o projeto às vezes acaba demorando um pouco, né? A execução a gente não estava conseguindo. E a gente não queria mudar nada no projeto, a gente queria que o projeto fosse extremamente igual ao que foi apresentado, não queria mudar os quadros. E é um quadro que, assim, a hora que a gente viu, a gente apaixonou com a imagem daquele quadro. Tanto que a gente não conseguiu, fomos fotografar a casa, foi fotografar para sair na casa jardim, e não tinha o quadro, então a gente teve que substituir, a pessoa emprestou pra gente uns quadros para fazer essas fotos, e ela conseguiu o quadro pra gente, só que demorou 6 meses para esse quadro chegar. Nossa. Então a gente deixou 2 quadros ali para poder fotografar, para fazer compor o ambiente, e depois de 6 meses o quadro chegou e o quadro tá aí. É um quadro que, assim, todo mundo ama, todo mundo que chega é apaixonado pelo quadro, né? Então, aí você se depara com esse quadro. Quando você vira para a esquerda, você tem ali uma salinha de home, que é uma sala pequena, mas, assim, ficou uma salinha bem aconchegante. Então, ali a gente acabou colocando um sofá retrátil, né, que você consegue também ganhar mais um quarto. Então ficou uma outra opção.
É uma salinha de home, mas quando você puxa, vira uma cama de casal, você consegue ali suportar mais um casal. Então acaba virando 5 quartos, né? E do outro lado, quando você vira para o outro lado, que é o lado direito, e tudo isso é revestido de mármore, então você não vê, você passa, as portas estão todas fechadas, você não vê que tem lavabo, você não vê que tem sala de home, você não vê que tem quarto, são paredes revestidas em mármores. E aí quando você vira para a direita ali, tem uma porta também camuflada, quando você abre, você se depara com esse lavabo maravilhoso, que foi o lavabo premiado, né? Que ficou entre os lavabos mais bonitos do mundo. Que é um lavabo, assim, é uma... Não tem nada, eu falo assim que não tem nada e tem tudo, né? É um lavabo... É um lavabo que tem uma cuba, né? Esculpida à mão em granito rústico. É uma cuba única, uma coisa impressionante de beleza. E ela foi feita até pelo mesmo artesão que fez a banheira. Então são peças esculpidas mesmo à mão, então tem todo um trabalho manual. E não existe assim, duas cubas iguais, né? Cada uma é única, então foi feita para aquilo. O arquiteto desenhou a cuba que ele queria, e a gente mandou reproduzir aquilo. Então, a cuba foi um desenho da MF, do Felipe, lá do escritório, e a gente mandou reproduzir o que ele desenhou. O bacana é isso, porque esse artesão, a gente tem essa facilidade. O que você desenha, eu quero uma peça específica, você desenha, a gente manda, ele consegue reproduzir de uma maneira muito legal. Então, ficou aquela peça maravilhosa ali, única, com uma torneira preta, um espelho também simples, sem muito não chamar muita atenção, um espelho com couro, né, com detalhezinho em couro, toda a parede revestida de ripado, de cumaru também. E o piso foi usado uns lajões de granito rústico, que é uma pedra também super bacana, que a gente gosta muito. Ela foi usada no lavabo e foi usada em toda a área da piscina. Em torno da piscina, né? Que a cuba e o piso, então, são o mesmo material. Do mesmo material, isso, foi o mesmo material. Então ficou assim, aquela coisa, um banheiro exclusivo mesmo, né? Os vasos pretos, as torneiras pretas, as louças, né? Tudo preto ali, então ficou assim bem... E no teto foi super legal, porque o arquiteto colocou no projeto, era para ter uma impressão de um grande lustre, né? A gente usou uma lona tensionada, que é uma lona em toda a extensão do lavabo, que ali coloca a iluminação por dentro e estica uma lona, tem uma lona que é própria, né? Ela transluz, ela transpassa ali a luz e dá uma impressão que é um plafond gigante. Então é isso, o banheiro ele tem poucos elementos, mas muito forte, né? Muito forte. Então ele realmente, até por isso ele acabou ganhando esse prêmio aí, que a gente ficou até muito feliz, né? E conta pra gente, saindo desse lavabo, qual a próxima surpresa que nós vamos encontrar? Então, Michele, aí a gente saindo ali, a gente depara com esse living, né? Que é a metade da casa. Aqui a gente tem uma área de 140 metros quadrados, mais ou menos, que é onde tudo acontece, né? Que é a cozinha, é a sala de jantar, é o living, e tudo junto, né? Um grande salão, onde a gente revestiu todas o teto com lâmina, com ripado de cumaru, né? Todo o armário onde fica guardados os eletrodomésticos. O legal é que todos os eletros são guardados, eles são escondidos, né? Você chega, você não vê um eletrodoméstico na casa. Então é tudo dentro dos armários. Então você abre, gira a porta e você dá de cara com os eletros, fornos, máquina de lavar louça, a própria máquina de água, de café. Então é tudo guardado. Então você olha, é limpo, é tudo muito limpo, né? Uma bancada maravilhosa, a gente tem uma bancada aí de 10 metros de ardósia negra, que a gente brinca que quem gosta de cozinhar, que chega aqui, uau! É o sonho. É o sonho de a pessoa que ama cozinhar, né? Que vê uma bancada de 10 metros ali livre para ele fazer tudo que ele gosta, né? Que é cozinhar. E um fogão de indução nessa bancada, tá? Com uma coifa, que é uma coifa de embutir. Uma coifa que ela sai de dentro desse bloco de pedra. Olha que legal. E super eficiente. Então as pessoas ficam ali...
os amigos vêm, ficam cozinhando ali, batendo papo, é muito bacana, fica todo mundo unido ali, né? Tem uma bancada também, nessa bancada tem umas banquetas, então o pessoal fica conversando, então é bem bacana, né? E essa coifa, vale a gente ressaltar também que é da linha da Eletromec, né? Que é até uma parceira nossa, nós somos revendedores Eletromec, então todos os eletros da casa são da Eletromec, que é uma linha de eletros italianos, são todos importados, são assim, fantásticos, né? Ela tem a linha completa de todos os eletros, tem desde geladeira, máquina de gelo, coifa, então é tudo muito completinho. E essa coifa, a gente fala que é a queridinha, porque você não vê aquela coifa pendurada, que aquilo estraga muito a arquitetura, né? Você imagina uma sala dessa, né? Uma área dessa com uma coifa pendurada no teto. Então, assim, eu acho que mataria o projeto, né? E ela é embutida na pedra, no mármore, na ardósia, né? No caso, na peça ali na bancada. Então, quando você aperta um botãozinho, ela sobe, ela fica guardada, escondida, então você não vê que tem. Então tudo escondido. Eu falo que é a casa das surpresas, vai aparecendo as caixinhas de surpresa, né? Então você aperta, vai descobrindo, né? vai descobrindo as coisas que tem. Você aperta, ela sobe, acende a luz e liga a coifa. Então, durante todo o uso ali, você tá usando, ela tá puxando a sucção, poder de sucção maravilhoso. A gente tinha até um pouco de medo, mas nossa, ela dá conta muito do recado. E quando você aperta, ela desce, tá guardada, você não tem aquilo ali, aquele trambolho daquela coifa pendurada, né? Então é bem bacana. E quando você vai aqui para os móveis, a gente escolheu uns móveis juntamente com o pessoal da MF, foi tudo pensado na proposta do natural, né? Então a mesa é de madeira, as cadeiras são todas de madeira e couro, que as cadeiras são do Estúdio Bola, e a gente usou aí algumas coisas do Sérgio Rodrigues, usou uma cadeira austríaca, que é a cadeira costela, que é uma cadeira que a gente ama muito, né? A cadeira foi de couro, a gente pegou o tapete ali, que é um tapete de fibra, a gente tem uma peça ali que eu falo que foi assim a peça principal ali, que é um banco que foi feito numa madeira, uma tora, né? Uma tora de madeira natural, que ela é 6 metros por 45 por 45 maciça. E tem uma história, né, Gislene, dessa tora, né, que é esse banco, que nós só conseguimos colocar aqui porque nós não tinha construção do lado ainda, né? Aí nós usamos um guindaste, e foi assim uma operação gigantesca. Foram 10 homens para colocar esse banco no lugar, colocar, né? Depois com guindaste, colocamos ela aí. Depois 10 pessoas tivemos que colocar uns roletes por baixo para empurrar essa tora, porque ela é muito pesada. E não deve ter sido fácil de achar uma tora certificada desse tamanho. Não foi fácil. Então só conseguimos achar na Madeireira Mato Grosso, que é uma empresa... Também francana, né? Que trabalha com madeira certificada, então é uma tora certificada. Mas ficou assim... E vale lembrar que toda a madeira da casa também. Toda a madeira da casa, né? Todo ripado. Foi comprado foi tudo da Madeireira Mato Grosso. Que a gente ficou muito feliz, assim, muito com a parceria. Eles foram... Nossa, fantástico. O tempo de entrega, o próprio material entregue. A gente, sim, surpreendeu muito aí com o resultado. E as pessoas, quando chegam aqui, se surpreendem com essa tora de madeira, né? Então, assim... em tudo, né? Mas essa ficou assim, porque é uma tora, é uma árvore, né? Então ficou bem bacana isso aí. E aonde que as pessoas sentam, vem final de semana, os amigos, a gente recebe amigos, o pessoal senta, vai tocar violão, vai bater papo, então isso é uma convivência muito bacana. E trazer esses elementos naturais fazem muita diferença. E os elementos naturais não acabam por aí. Quando você olha para fora, o que você se depara? Então, continua esse muro todo revestido, né, no granito rústico aí, que envolve toda a casa, né, e quando você vai para a área da piscina, nesse grande salão, né, nesse salão, você consegue visualizar toda a área de lazer, né, então quando você abre as grandes portas, que são grandes portas de vidro, de alumínio e vidro, você consegue abrir para o jardim, é como se fosse uma grande varanda aberta, se né. torna um ambiente aberto, né. Ele se integra com a área da piscina ali, você tem, tá tudo integrado, você abriu os vidros,
vidros, você integra com a área da piscina, onde a gente tem uma piscina maravilhosa, que é uma piscina de pedrijal, né? Que é a nossa queridinha, que a gente ama, é uma pedra vulcânica e maravilhosa, que dá além da sensação da natureza mesmo, nadar numa piscina de água natural. Tem a beleza, né? Não tem o que falar da pedrijal. A pedrijal, ela é incomparável, nesse projeto não tinha como nem usar outra, né? Porque ela completa o projeto, né? Até o paisagismo, a verde, o paisagismo, os tons terrosos da casa, de toda a construção. E legal o formato que vocês escolheram fazer, juntamente com o arquiteto, creio eu, que é uma piscina extensa, mas que também não é muito larga, é boa para nadar, é boa para receber os amigos, e acabou complementando, não foi algo... Foi algo uniforme, a casa, a piscina, toda a arquitetura, ela se envolve tudo numa linha somente. É uma piscina que ela tem 14 metros, né, de comprimento, e ela tem 1,85 m, né? Então, se a pessoa quer praticar um esporte, nadar, ela é muito boa, né? Se você quer reunir, ficar ali com os amigos, batendo papo também, as crianças podem ficar, ela tem uma prainha de 2 metros, né, de uma... bem rasa para receber as crianças ali, então fica todo mundo integrado ali naquele ambiente, né? E é interessante falar que esses 14 metros não é aleatório, não foi um 14 metros ali porque eu queria uma raia de 14 metros, não. Ela conversa com a arquitetura da casa. A casa também tem 14 metros. Então ela segue a linha da casa, então vem a casa de 14 metros e segue a piscina de 14 metros, então é tudo um conjunto, né? Não tem nada assim, a piscina um pouco mais, um pouco menor, não, seguiu ali a mesma linha, né? Segue o mesmo, e atrás dessa piscina a gente tem um bloco ali que são toda a parte de apoio para a piscina. Então, de um lado a gente tem uma lavanderia e temos ali um banheiro e uma ducha, né? E foi pensado também, né, nesse bloco, Michele, ele foi rebaixado 4 degraus, né, para que você entrasse na sauna e ficasse no nível da piscina. Então é muito legal quando você está dentro da sauna, você olha a piscina, você está de frente com a piscina, você está rebaixado. Você consegue ver toda a área de lazer, né? Você está conectado, você está dentro da sauna, que é um lugar fechado, porém conectado com as pessoas que estão. Você está vendo as pessoas ali que estão do lado de fora ali, fazendo o almoço, as pessoas que estão na piscina. Então você tá dentro de uma sauna, mas você não está fechado. Tem um grande vidro, né? Que aí, no caso, a sauna é do outro lado. Você vai para o outro lado, desce os degraus, você tem uma sauna que é uma sauna maravilhosa, né? Também. Inclusive, tem uma história dessa sauna, né? Porque era para usar madeira. E como normalmente as pessoas gostam mais de sauna úmida, e então foi aquele trabalho de achar um produto que mantesse a temperatura, que não esfriasse também, né? Não ficasse frio nem muito quente, né? Aí nós conseguimos achar o mármore Nulce, né? O travertino Nulce, que foi usado em formato de ripado na sauna e ficou assim um show, ficou maravilhoso essa sauna. E ele tem a tonalidade mais ou menos como a da madeira? A tonalidade da madeira, bem terra. Tanto que tem pessoas que entram e acham que é madeira, né? E ele é legal que ele tem uma particularidade, que ele tem uns buracos bem legais, assim, na própria pedra, é uma pedra cheia de buracos, e aquilo que é o charme dele, não é uma pedra lisa, sem nada, vários buracos ali que deixa aquela sensação de mais natural mesmo, né, aquele mármore todo esburacado, e virou show, né, ficou nossa, tanto que depois disso, vários clientes já usaram saunas iguais, a gente tem várias fotos de clientes que chegam, que vê a sauna, que se apaixona, porque realmente, e assim, quando você entra, a sauna tá quente, você entra, a pedra ela não tá gelada e não tá quente. Então ela tá na temperatura maravilhosa, você senta, você não queima, você não tem aquela sensação de gelo. Então assim, foi um produto, foi a escolha certa, eu falo assim, que foi a escolha maravilhosa, né? E tá sempre úmida, então não tem aquela questão do cheiro da madeira, que às vezes não pode ser usada em sauna úmida, né? Por causa do cheiro, por causa do próprio mofo. A pedra não, ali, quando a gente vai, lava, né? Já joga o jato nela, beleza, então ela não tem não é aquela pedra porosa que vai deixar, que a sauna vai ficar
que é aquela sensação de estar cheio de lodo, nada disso, é uma pedra dura. Então foi assim, eu falo que a minha indicação para a sauna hoje 90% é essa pedra, porque realmente ela atendeu muito bem a expectativa. E ali do lado a gente tem uma casinha de máquina, onde fica todos os motores das piscinas, né, os equipamentos. Então, assim, ficou uma casa que tem tudo escondido, tudo camuflado, e cada hora que você acha, você descobre uma coisa nova, as pessoas que chegam, onde está isso? Porque, assim, tudo muito, de maneira muito sutil, né? Então, isso acho que acabou deixando essa arquitetura com uma cara diferenciada. Tem tudo, mas tudo muito elegante, né? Ficou muito elegante. Acho que não tem como não se apaixonar por esse projeto. São diversas sensações que ocorrem a cada cômodo que você vai entrando, uma nova surpresa. E eu queria saber a partir de que momento essa casa deixou de ser uma casa para venda e se tornou uma casa própria. Michele, é uma história que quando nós começamos a construir essa casa, a gente tinha um projeto de ser uma casa de investimento, para venda e tudo. E no decorrer desse negócio veio a pandemia. E conseguimos terminar ela até com um prazo muito rápido, né? Que foram 9 meses de construção. E durante esse tempo a pandemia, e assim, as pessoas, até nós mesmos, naquela agitação do dia a dia, a gente não tinha aquele olhar para casa como a gente tem hoje, né? Aí, durante essa pandemia, as pessoas se recolheram para as casas e começaram a olhar para o seu lar, né? Porque as pessoas trabalhavam, chegavam, iam na casa só para dormir. Então, o que aconteceu? Quando nós terminamos essa casa, nós apaixonamos para a casa. Por quê? Por causa dessa pandemia. A união, eu acho que também as coisas não acontecem por acaso, vem para unir as pessoas. E a gente não tinha onde ir. Então, falou, vamos experimentar, né? E a gente começou a usar essa casa e a gente resolveu passar o Natal. Foi bem legal, assim, que a gente resolveu, vamos passar o Natal em Rifaina. Porque não tinha o que fazer, né? A gente não podia ir para a casa dos parentes, porque não podia juntar. Nossa família toda mora fora, mora longe, mas a gente não queria também juntar para que a gente não tivesse aí coisas ruins, né, acontecessem tanto para eles quanto para a gente. Então a gente resolveu reunir somente a nossa família, né, nesse momento no Natal, e foi um momento muito forte para nós. Foi onde a gente teve aqui todas as nossas filhas, os genros, a família dos nossos genros. Então a gente juntou ali realmente poucas pessoas, juntou aqui, né, realmente poucas pessoas, e foi muito forte. E aí a gente falou, a gente precisava daquilo, a gente viveu aquilo de uma maneira muito forte, muito intensa. E aí a gente acabou passando o Natal, passando o Ano Novo, a virada do ano, e a gente apaixonou, e aí virou uma paixão mesmo, e hoje, assim, eu falo que faz parte da nossa vida, né? Então, onde a gente tá, quando a gente recebe os amigos mais próximos, e a gente canta, a gente dança, a gente brinca, é muito forte os momentos. E as minhas filhas, é bem legal que elas gostam de vir, elas gostam de estar aqui, gostam de curtir os momentos junto com a gente, né? Então, assim, hoje para nós é algo muito importante, é algo que faz parte da nossa vida. E a gente acabou não vendendo, não fazendo negócio, e hoje é a nossa casa de final de semana. E a gente ama estar aqui, então por isso que a gente queria compartilhar um pouco com vocês. É um lugar gostoso, é um lugar fantástico, e a gente ama isso aqui, ama a família, né? A gente ama muito ter a família aqui perto da gente. Isso aí não tem preço, podemos assim dizer, né? Gente, muito, muito, muito obrigada por compartilhar essas experiências, compartilhar essa história tão linda, compartilhar cada pontinho que foi pensado, onde vocês dedicaram tanto tempo, tanto esforço e teve essa, podemos assim dizer, essa obra de arte. Ela faz muito jus aos prêmios que ela ganhou, muito jus a tudo que ela construiu durante esse tempo, e eu acredito que seja só o começo. Essa casa tomou uma repercussão, saiu em vários jornais, várias revistas, e ela merece, o arquiteto merece, o paisagista merece, e acima de tudo, vocês merecem isso. Obrigada, Michele, ficamos muito felizes aí com o resultado, e poder compartilhar um pouquinho disso aí, desse momento com vocês.
Muito obrigada pela participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais dessa casa, deixa comentário, perguntas. A gente está sempre disponível para responder tudo e trazer o mais próximo possível de vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.